Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma reunião nossa aqui do Amor Exigente. Eu começo a nossa reunião dando então as boas-vindas, né? Como vai você? Com certeza cada vez melhor. E que dia hoje? Com certeza é o primeiro dia da minha nova vida. É isso? Quais são os objetivos do amor exigente, né? O amor exigente tem por meta buscar mudanças comportamentais para alcançar melhor qualidade de vida. Como é que eu consigo alcançar esse objetivo? Então, conhecer e acreditar nos princípios do AE, são 12, né? E cada mês a gente tem a oportunidade de fazer estudos sobre esses princípios, onde a gente pode discutir e entender cada um desses princípios e como é que a gente pode aplicar esses princípios na nossa vida. A gente deve, então, frequentar semanalmente o grupo do AE, né, para que a gente possa discutir esses princípios, entender esses princípios e compartilhar determinados princípios. Levar a proposta do AE para a vida diária, né, tentar não só compartilhar, entender, compreender esses princípios, mas procurar aplicar esses princípios no nosso dia a dia, né, na nossa vida diária, e definir e cumprir metas, começando pelas metas mais simples, né, começando por metas mais tranquilas de serem cumpridas, para que depois a gente vá se fortalecendo e tendo condições de cumprir as metas mais audaciosas. É isso? Como é que é feita as nossas reuniões, né? A reunião do AI é inicialmente uma recepção, né? No nosso grupo a gente costuma começar as nossas reuniões às 16 horas, então a partir das 15h45, 15h50 já começamos a receber as pessoas. Normalmente é feito um café, né? Quando a gente tem reuniões presenciais, é feito um café e a gente pode então conversar, discutir, bater papo em torno ali, né? Se confraternizar em torno da mesa do café, e às 16 horas então nós temos a nossa abertura. Depois nós temos um momento de espiritualidade, lembrando que o AE ele não é filiado a nenhum tipo de religião específica, né? Ele é ele admite uma pluralidade de espiritualidade, de religioso, né? Então ele adota a ideia de que essa pluralidade religiosa contribui para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, então não existe aí um segmento preferencial de uma religião pela outra. O importante são as religiões que podem contribuir com o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa dimensão espiritual. É feita então uma palestra sobre o princípio do AE daquele mês, né? Então toda semana a gente discute o princípio do AE e depois é feito depois essa palestra é feita uma partilha onde as pessoas vão e discutem um pouco, falando um pouco sobre si, sobre as dificuldades, sobre a maneira como entendeu o princípio que foi discutido na palestra e como é que pode fazer para superar as dificuldades que tem frente à aprendizagem que teve no princípio. E é muito tranquilo participar dessa partilha, né, porque existe a questão do sigilo, né? Então a gente convida a todos a repetir comigo aqui, né? O que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece, né? Então as nossas questões, as nossas falas, os nossos sentimentos, eles não são publicizados, né? Eles não ganham publicidade, eles ficam ali, né? E é isso que dá sustentação, confiança no grupo, né? Dando a essa característica forte de grupo de autoajuda e de mútua ajuda, tá certo? Bem, vamos então agora iniciar nosso momento de espiritualidade. Quando a gente passa por determinados problemas, por determinadas dificuldades, é fundamental que a gente tenha esperança, né? Porque se a gente não tiver esperança, o problema se torna muito maior do que a nossa condição de vencê-lo. E a gente sucumbe a ele, né? É quando efetivamente a gente tem esperança de que é possível vencer esse problema, é que a gente, então,
conjuga elementos ou se junta com elementos necessários para poder efetivamente vencer. Só que é importante destacar, e esse destaque foi dado pelo educador brasileiro Paulo Freire, né, em que ele fala de que a grande esperança de que todos nós precisamos não é a esperança que conjuga o verbo esperar. Não é isso? Quando a gente conjuga o verbo esperar, a gente fica aguardando que uma solução surja do nada, né, ou de alguém. Então, tem fome no mundo, espero que Deus resolva. Existe violência no mundo, espero que alguém dê jeito, né? Existe injustiça, espero que um dia isso se resolva. Então isso dificilmente vai se resolver, porque se a gente ficar aguardando, esperando que as coisas se resolvam, muito dificilmente vai se resolver. Então as coisas só se resolvem se a gente for lá e tomar a atitude necessária para ir lá e resolver, para ir lá e fazer. Então a esperança de que nós precisamos não é aquela que conjuga o verbo esperar, porque essa efetivamente não resolve nenhum problema. A esperança que nós efetivamente temos para modificar alguma coisa é aquela que conjuga o verbo esperançar, né? Que está relacionado com a ideia de que a gente sabe qual é o problema, a gente entende qual é a solução e a gente se junta com outras pessoas para aperfeiçoar essa solução, para se somar forças e aí juntos se transformar mais forte do que o próprio problema, vencê-lo e caminhar na direção de novas conquistas e de novos desafios que com certeza nos farão crescer. É isso? Então, basicamente, é essa a mensagem que nós temos na espiritualidade no dia de hoje, né? O ter esperança, não aquela que espera, mas aquela que nos faz tomar a atitude necessária para promover as mudanças que precisamos tomar. Tá certo? Muito bem. Então a gente inicia a nossa palestra, né, do princípio do mês, e o princípio do mês trata sobre a tomada de atitude que precipita a crise. É isso? E a gente inicia o nosso estudo definindo o que é crise, né? Então a crise é uma palavra da língua portuguesa que tem origem no grego, crisis, cujo significado é distinção, juízo, sentença, decisão. Então é uma palavra que em si ela nasce trazendo no seu bojo, trazendo na sua essência essas 4 definições, né? Distinção, juízo, sentença e decisão. Então, a crise ela se estabelece e quando ela se estabelece, ela exige de nós distinção, juízo, sentença e decisão. Distinção porque é preciso que a gente mantenha a cabeça fria, mantenha a cabeça tranquila para distinguir, para entender, para saber quais são os fatos que de fato desencadearam a crise. Né? O que desencadeou essa crise? O que produziu essa crise? Quais foram os fatos que propiciaram que essa crise de fato aconteceu? E distinguir, né, fazer a distinção necessária de que aspectos eu preciso ter para enfrentar essa crise. Né? Quer dizer, o que falta em mim ou o que eu preciso colocar mais intensamente nas minhas formas de ser, na minha atitude, na minha maneira de ser, para poder encarar a crise e vencer a crise. Então a distinção ela exige isso. Normalmente quando a gente entra em crise, aí entra o desespero e a gente não para pensar, a gente não para raciocinar e a gente acaba metendo o pé pelas mãos e acaba agravando mais os efeitos da crise. Então a crise exige exatamente na sua própria definição uma distinção. Então, tranquilidade, respirar fundo para poder distinguir, para poder entender o que é essa crise, da onde ela efetivamente vem, o que ela está exigindo e quais os aspectos que eu possuo ou que eu ainda preciso possuir para poder enfrentar essa crise. Ela precisa de juízo, né? O que é o juízo? O juízo tem a ver com julgamento, né? Tem a ver com a capacidade de você, uma vez entendido, uma vez que você entendeu, fez as distinções e conseguiu entender
o que é a crise, da onde ela veio, que aspectos são necessários para ser enfrentados e que qualidades, e que valores, e que princípios eu tenho para fazer, ou preciso ter para enfrentá-la, eu crio um juízo, né? Eu crio ali uma ideia mais precisa sobre esse processo. Eu penso na maneira, na forma de efetivamente enfrentar. Eu faço um juízo, eu faço um julgamento no sentido de entender qual deve ser a estratégia para atingir essa crise. Veja, eu sei de onde ela vem, eu sei o que eu tenho, o que eu preciso ter para enfrentá-la, então eu crio uma estratégia de enfrentamento. É obviamente juízo, isso tem que ser pensado, tem que ser raciocinado, tem que ser feito com cabeça fria, né? Eu tenho que discutir isso com outras pessoas, né? Outras pessoas vão trazer ideias para mim, né? Eu vou ler, eu vou me instruir, eu vou conversar com outras pessoas também que passam pela mesma situação ou por situação parecida ou que já passaram por situações semelhantes e vou aprender com isso para fazer juízo, para poder ver quais foram as estratégias que deram certo, quais foram as estratégias que deram errado e como é que então eu me preparo para fazer isso. Então veja, fizemos a distinção, entendemos o que ela é, vimos o que faltou em mim e o que eu tenho para poder municiar no enfrentamento e aí eu crio um juízo, eu vou criar um conhecimento, eu vou criar uma ideia. E aí depois que você faz um juízo, depois que você faz uma análise perfeita da situação, que você entende, você faz uma sentença. Né? E você define, então, para resolver essa crise, para enfrentar a crise, só tem esse caminho, eu preciso seguir esse caminho. Então você sentencia, você determina qual é o caminho. E aí toma uma decisão. Né? E aí você então decide que é esse o caminho a fazer, né? Porque normalmente as sentenças elas não oferecem apenas um caminho, elas oferecem alguns caminhos. Um caminho, pelo menos, é aquele em que eu deixo a crise e não faço nada. Né? Essa não é uma boa estratégia, não é um bom caminho, né, de se sucumbir à crise. Mas se eu me sinto incapaz, eu preciso me fortalecer, eu preciso me precaver diante disso. E é por isso que eu preciso da fase do juízo, eu preciso da fase do conhecimento, eu preciso da fase do meu fortalecimento, eu preciso da fase do meu esclarecimento, eu preciso dessa fase de juízo antes de formar de fato uma sentença. Mas uma vez tendo sentença, uma vez tendo percepção de fato e clareza do que é preciso ser feito, eu preciso tomar a decisão de efetivamente fazer. E enquanto a distinção, o juízo e a sentença são processos que você faz junto, você conta com o apoio de outras pessoas, a decisão ela é sua, né? Ela é sua, ela é individual, ela é sozinha, porque no final das contas, as consequências da sua decisão, quem vai ter que enfrentar será você. É você que vai enfrentar as consequências da decisão que você tomou. Então é claro que as pessoas podem fazer julgamentos, as pessoas podem fazer cobranças, as pessoas podem querer o tempo todo que você tome decisões que se fossem elas, elas teriam tomado. Pode até ser que elas teriam tomado, pode ser que não teriam tomado nada, pode ser porque quem fala de fora é mais fácil, né? Então as pessoas acabam falando o que passam pela cabeça delas. E você não pode se importar com isso. Você tem que tomar a decisão que você acredita que é a melhor, porque é o seu momento. E você, e só você, vai ter que ser responsável pela tomada de decisão que você tomou. É a questão do livre-arbítrio. Né? Nós tomamos a nossa atitude em função, fazemos as nossas escolhas, mas obviamente nós sofremos as consequências da atitude que efetivamente tomamos. Né? É preciso entender que nunca vão existir borboletas se não houver metamorfoses. Então as crises elas são necessárias. Né? Por quê? Porque elas se estabelecem na perspectiva de que mudanças ocorrem. Né? Ela é uma circunstância
desequilíbrio, né? A crise é um processo que se estabelece e que muda o processo contínuo que vinha sendo tomado, né? Então, antes as coisas da crise, as coisas se estabeleciam de determinado momento. Quando a crise se estabelece, ela promove transformações, e transformações rápidas, mudanças significativas, né, para a gente. Elas exigem que a gente tome uma atitude perante esse processo. É isso? Só que quando ela ocorre, ela provoca um desequilíbrio, né? Quando toda a crise ela gera um certo desequilíbrio. Por quê? Porque a gente está acostumado com um jeito das coisas acontecerem, a gente está acostumado com a vida dentro de determinadas estruturas, a gente estabelece uma zona de conforto para que a gente possa vivenciar aquela vida que a gente vai vivendo, só que quando a crise vem, a crise são situações que promovem mudanças nessa circunstância que a gente está acostumado. E aí, quando essas mudanças acontecem, elas exigem uma modificação nossa, porque as coisas não são como eram antes. As coisas mudaram, as coisas se transformaram e exige de nós algum tipo de mudança. Quando exige mudança, ela leva um desequilíbrio. E é exatamente esse desequilíbrio que força a gente a produzir mudanças, a produzir transformações na gente, para que a gente possa voltar a um novo equilíbrio. Mas perceba que quando a gente voltar a um novo equilíbrio, a gente já não volta mais para o mesmo lugar, a gente volta para uma posição superior, volta para uma condição de equilíbrio, mas volta melhor, porque a gente fez transformações, a gente fez mudanças e a gente desenvolveu valores, princípios, cascas, né, que nos tornam mais resistentes a problemas semelhantes ou a problemas parecidos que podem acontecer, ou para problemas diferentes, mas que exigem mais da gente. Como a gente já passou por situações difíceis, a gente desenvolveu situações que nos capacitam para enfrentar problemas cada vez mais graves, cada vez mais difíceis. Não é isso? Então, vão nos colocar numa situação diferente. Então, esses momentos de metamorfoses, esses momentos de mudanças, esses momentos de transformações, eles causam desequilíbrio, eles causam desconforto. Mas quando a gente, então, tem respostas para esse tipo de coisa, quando a gente toma atitudes perante essas metamorfoses para buscar novos equilíbrios, elas nos premiam com transformações importantes para todos nós, né? Então nos colocam em patamares, em condições de equilíbrio, só que em condições melhores, mais importantes. O que fazer diante da crise? Bom, ante a crise, torna-se muito importante a tomada de uma atitude, né? É fundamental a forma como os componentes da crise são vividos, elaborados e utilizados. Então, diante de uma crise, diante de uma situação que se precipita, que exige mudança, a gente precisa uma atitude de mudança também. E a atitude primeira é aquela atitude de distinção. Lembra? Aquelas 4 etapas. A distinção. Eu preciso distinguir. Eu preciso entender o que de fato é essa crise, né? São transformações na vida. E se eu encaro como algo terrível, tudo é uma questão de como você encara aquilo, né? Então, perceba a crise, entenda a crise e consiga distinguir o que a crise pede de você, o que é fundamental, como é que ela aconteceu, quais foram, né, o processo de distinção, como é que ela aconteceu, por que ela aconteceu, quais foram as causas dela, onde que estão as origens dela, para que eu possa atacar exatamente essa origem, né? Entender exatamente de onde ela surgiu. Começar a perceber que tipo de respostas ela exige para poder para poder atacá-la, para poder resolvê-la, para poder superá-la. E que aspectos eu tenho ou preciso ter para superar isso, né? A atitude envolve também a gente ir buscar informações. Se me faltam coisas, se para distinguir, se para entender, se para perceber me falta conhecer mais coisas, eu identificando qual é o problema, eu vou conhecer pessoas que passaram por problemas semelhantes,
por processos semelhantes, vou ver como é que ela fez para superar, vou ver quais foram os caminhos que ela adotou, tentar entender como é que ela driblou todo esse processo para poder efetivamente vencer. Quer dizer, esse é um processo importante. Para que aí a gente possa, então, fazer juízo da situação e, uma vez juízo, ter as sentenças, ter os vários caminhos, ter as várias opções para a gente tomar e aí sim a gente tomar a atitude final, né? Que é a gente, então, decidir, né? Fazer a escolha por uma opção e implementar essa opção. Mas é importante lembrar que a tomada de atitude precipita a crise. Porque quando uma nova crise, né? Quer dizer, diante de uma crise, diante de uma situação que nos afeta, que nos problematiza, que nos tira da condição de equilíbrio, a gente precisa mudar. Isso desencadeia uma crise na gente, isso desencadeia uma necessidade de mudança na gente, uma transformação na gente. E se a gente não mudar, a coisa continua exatamente como está. Mas quando a gente muda, quando a gente transforma, porque a gente toma uma atitude diferente, a gente obriga que as coisas ao nosso entorno, ao nosso redor, se modifiquem, se transformem, e isso precipita crises ao nosso redor, né? Em relação às pessoas. As pessoas olham para a gente e percebem que a gente mudou, e percebem que a gente transformou. E para que as pessoas possam agora lidar conosco, para que as pessoas voltem a se relacionar com o outro, ela não se relaciona mais com aquela pessoa anterior, ela passa a se relacionar com essa nova pessoa que nós nos transformamos, com essa nova mudança. Né? Utilizando aí o paradigma, né? O exemplo da borboleta, da metamorfose, né? Se antigamente as pessoas se relacionavam com a gente enquanto lagarta, agora as pessoas vão ter que aprender a lidar com a gente enquanto borboleta, tá certo? Então elas vão interagir conosco de uma forma diferente. E isso vai promover nas pessoas uma necessidade das próprias pessoas mudarem, vai precipitar nas pessoas uma crise, né? E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, entendendo que as pessoas podem gostar, podem não gostar, podem reclamar, podem reagir a essa atitude, né? Mas se a gente tem convicção, se a gente tem certeza, se a gente passou por aquelas 4 etapas, né, tão importantes para o processo de passar pela crise, de enfrentar a crise, então a gente tem convicção de que aquela nossa atitude é a melhor e a gente vai conseguir então implementar as mudanças fundamentais, né, e suportar as consequências dessa nossa mudança, dessa atitude que realmente é importante que a gente tome. Tá certo? Então, essa era a mensagem que a gente tinha para hoje. Eu espero que todos possam ter aproveitado e que possam agora, né, em seguida, discutir essas nossas ideias, discutir esse princípio, refletindo um pouquinho sobre as nossas vivências durante a semana, durante a nossa vida, né, tentando aprender, tentando formar juízo para tomar, para definir uma sentença e tomar a decisão necessária para as mudanças que são fundamentais no enfrentamento da crise. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa partida. Obrigado.